trouxemos essencialmente um momento em que podemos aqui falar e falar com algumas pessoas que fazem parte da história da Academia, que fazem parte dos últimos anos e que marcaram a Universidade do Algarve, enquanto associação académica atualmente, e olhando para a nossa história, há muita coisa que nós vamos descobrindo. Temos muito ligado e aqui presentes também esta Noite das Tunas. Vai ser uma noite especial, vamos anunciar o cartaz da Semana Académica, vamos também ter a presença das nossas tunas e as suas atuações. Vamos também tentar voltar um bocadinho atrás no tempo e ver aquilo que tem sido feito, aquilo que até chegámos aos dias de hoje. A verdade é que quando estamos lá dentro, quando vivenciamos e quando vemos tudo aquilo que tem vindo a acontecer, percebemos que há muito que se perdeu, há muito que se calhar os estudantes podiam conhecer, podiam ter outra visibilidade e por falta de comunicação ou por falta de ter chegado, acaba por se perder. E é importante conseguirmos trazer até aos dias de hoje, até aqui, e falarmos desta conversa completamente, uma conversa de café, que possamos aqui perceber todo o caminho que temos vindo a percorrer. E eu acredito muito que é a conhecer o passado que também conseguimos projetar aquilo que não é passado, não é? Mas que a conhecer aquilo que é o percurso, o passado, conseguimos projetar o futuro e acho que é importante, essencialmente, este momento. Ao nosso lado, ao meu lado, aliás, tenho o Filipe Santos, que fez parte e foi aqui um dos pioneiros na parte do desporto na Universidade do Algarve. Tenho a Ângela Galvão, que ainda antes de sequer de sermos Associação Académica da Universidade do Algarve, fez parte da Associação de Estudantes do Instituto Politécnico de Faro. O João Catarino, ao meu lado, que se calhar é a cara mais conhecida por até hoje e nos presenciar sempre com a sua presença nas serenatas, na Monumental Serenata. E ao meu lado esquerdo, o João Ginga, que foi também diretor de redação do Canudo. Se calhar muitos de vocês vão se perguntar o que é o Canudo, outros não. E vamos também descobrir aqui, foi algo que ficou na história e que, de facto, se calhar se soubéssemos, conseguíssemos ver aquilo que foi feito, teríamos estas referências e este conhecimento que, sem dúvida alguma, também nos permite ver mais longe. Acho que, falando e passando a palavra também às pessoas que têm ao meu lado, pedia só que, se calhar, fizessem uma pequena apresentação, que falassem um bocadinho sobre aquilo que vos marcou e olhar também este espaço e se calhar até faço uma breve nota. Há pouco estava a perguntar, e era algo que eu não sabia, o porquê dos arraiais serem neste espaço. Acho que não vou ser eu a explicar e depois vou passar também a palavra à Ângela, mas acho que isto é muito engraçado, questionarmos o porquê de estarmos a fazer as coisas como fazemos hoje, e de perceber a história, perceber como chegámos aqui. E assim passo a palavra ao Filipe primeiro, para falar um bocadinho sobre aquilo que tem sido o percurso e sobre o início do desporto na Universidade do Algarve. Olá, boa noite a todos. Obrigado à Associação Académica e à Rita pelo convite. Bem, o desporto na universidade para mim foi um desafio e o desporto sempre fez parte da minha vida, desde os 12 anos até aos 27, enquanto atleta federado e atleta que tinha uma prática desportiva regular. E quando entrei na universidade, tive logo uma experiência inicial que foi determinante, que foi aqui a Associação de Estudantes do IPF, que a Ângela fazia parte, organizaram o Mundialito do Calouro, que era um torneio de futebol 5 ali naquele polidesportivo. E, portanto, esse Mundialito do Calouro é em 1990, porque havia o Mundial de Futebol Itália 90, e então era um Mundialito aqui dos estudantes. E pronto, foi uma forma de nós nos integrarmos e de conhecermos colegas que também faziam parte do desporto e que jogavam futebol noutras equipas, e foi uma forma de integração logo esse primeiro contacto. E, posteriormente, eu tive que interromper os estudos e mais tarde regresso e tenho uma operação ao joelho e ando aqui na universidade em muletas. E aqui os colegas de tecnologia começam-me a desafiar. Tu agora estás lesionado e não sei o quê, não queres vir aqui para a Associação de Estudantes? E eu, desde logo, queria ficar bem e voltar a jogar e voltar a ter a minha prática desportiva normal. E à primeira disse que não, agora quero recuperar do joelho, voltar a jogar.
E, portanto, era a minha prioridade. Passado uns meses, voltaram-me a chatear. Ó, Filipe, então, mas não queres colaborar aqui? Na altura era a Associação de Estudantes de Escola Superior de Tecnologia. Não queres colaborar aqui na secção? Epá, não, agora estou a jogar. Assim. Entretanto, chegam ao pé de mim, passado mais um mês a seguir. Olha, temos aqui um fax da FADU, eu nem sabia o que era a FADU. Aqui um fax da FADU para irmos competir e irmos participar num campeonato universitário em Évora de futebol 5. E pronto, e eu na altura disse, pronto, ok, pronto, à terceira não vou dizer que não. E organizámos aqui uma equipa, vamos tentar organizar uma equipa. E pronto, foi um primeiro início de dinamizarmos algumas atividades, depois para fazermos essa seleção da universidade, fizemos um torneio. Como eu tinha tido aquela experiência do torneio do Mundialito do Calouro, acabei por depois dinamizar e organizar um torneio interno, intercursos, e daí depois fizemos uma seleção da universidade para ir ao Campeonato Nacional Universitário a Évora. Pronto, foi esse um primeiro arranque e do meu envolvimento, no fundo foi pronto, dar algum tempo e dar uma dedicação a essa causa, e depois pronto, participar nesse evento foi conhecer colegas de Lisboa, do Porto, do Minho, a nível nacional, e passado uma semana já estava numa Assembleia Geral da FADU, portanto foi tudo assim muito rápido. Eu simultaneamente era estudante, tinha a minha prática desportiva federada, tinha a questão aqui, depois, em 93, nós criámos uma secção de desporto autónoma e aí foi determinante o apoio que tivemos logo do reitor na criação dessa secção e, pronto, e a partir daí foi o pontapé de saída, para assim dizer, do meu envolvimento. E depois tive mais 10 anos, tive 6 anos na Federação, depois tive 6 anos no Comitê Executivo da Associação Europeia e foi mais de uma década envolvido no desporto universitário e tudo começou por um simples torneio aqui, intercursos, na universidade. E pronto, e hoje o desporto acabou por mudar a minha vida. Tive 5 matrículas em Engenharia Elétrica e Eletrónica. Ao fim de 5 matrículas decidi mudar de curso por causa do meu envolvimento no desporto, depois fui tirar Educação Física. Fiz o mestrado depois em Gestão do Desporto e, portanto, a minha vida depois foi... O meu futuro estava todo ligado ao desporto e foi isso que esta iniciativa aqui junto aos estudantes fez realmente mudar o meu percurso académico, de dirigente e depois profissional até, porque quando terminei o curso depois fiquei aqui a trabalhar na universidade, foi outro desafio, mas isso podemos falar depois mais logo. Até obrigado. Continuamos então, depois a seguir da próxima ronda. Ângela, conta-me um bocadinho, acho que podias começar também aqui pela questão que ficou no ar há bocadinho, como é que depois surgiram aqui, o que é que aconteceu neste espaço que estamos hoje, o que é que te marca e as saudades que também te sentes ao estar aqui. Boa noite a todos, obrigada à Rita pelo convite e, acima de tudo, parabéns por esta iniciativa. Este lugar é muito especial porque aqui neste lugar muita coisa aconteceu. Tenho aqui à minha frente a minha Associação de Estudantes do Instituto Politécnico de Faro, que continua a ser a sede. Aqui foi onde se criou a Tuna, foi aqui que marcávamos encontros e que jogávamos matrecos. Foi aqui também que decorriam os arraiais, portanto, nos intervalos vinhamos sempre aqui dar uma volta e era aqui que nos cruzávamos. Das várias escolas, eu, portanto, estudava na ES, a Escola Superior de Educação, que era essa a designação que tinha por a altura dos anos 88, 89, 90, pronto, e daí para a frente até ser ESEC. Eu estava no curso de ensino básico, primeiro ciclo, que é a profissão que hoje exerço, sou professora do primeiro ciclo, e no meu segundo ano fiquei logo ligada, então, aqui à vida académica. Também conheci logo aqui o Fili, também quando ele chegou à universidade, e no segundo ano, portanto, fui convidada para fazer uma associação de estudantes. Integrei essa associação de estudantes e ao fim de uns dias pusemos logo em pé uma semana académica e dessa semana académica também fazia parte os arraiais e era aqui que eles aconteciam, como também acontecia a missa da bênção dos sapatos, portanto passava tudo por aqui. Esta Associação de Estudantes, designada por AEIPF, porque éramos a Associação de Estudantes do Instituto Politécnico de Faro, tivemos várias iniciativas, portanto o Fili já falou aqui numa, mas também foi nesta Associação de Estudantes que criámos o traje académico. Ele foi pensado, desenhado e aprovado nesta Associação de Estudantes, que se criou
as capas, que se criou o grupo de teatro, que nasceu a Tuna Académica, portanto, os primeiros trajes foram vestidos pela Tuna Académica. Portanto, foram toda uma série de iniciativas que partiram da Associação de Estudantes, em que o presidente era o André Louro, que muitos de vós certamente conhecem. E este lugar, pois, é especial porque eu volto sempre aqui, porque eu continuo a manter-me ativa na vida académica. Portanto, entrei na universidade e digo que nunca mais de lá saí, porque sou uma apaixonada pela vida académica. Por isso vamos continuando a cruzar-nos. Obrigada, Ângela. Agora acho que passo aqui para o meu lado direito. Inicialmente tinha convidado o João Catarina aqui também para... Pronto. Tem aqui o... Como eu estava a dizer, o João Catarina é uma das pessoas que se calhar muitos de vocês acabam por conhecer, por estar presente sempre nas nossas monumentais serenatas e por também ter aqui um papel fundamental naquilo que foi e naquilo que é a Versus Tuna, a nossa Tuna Académica da Universidade do Algarve, e passar aqui a palavra. Bem, as minhas primeiras palavras vão para a direção desta associação académica, que teve esta feliz ideia de marcar aqui um reencontro entre antigos alunos para falar de temas tão interessantes quanto estes que os meus colegas aqui de painel têm falado. A história da universidade é já muito longa e naquilo que é o campo estudantil houve muitas conquistas, houve muita coisa que se construiu e que é preciso conhecer. Às vezes, quando falamos em tradição académica, falamos de algum conservadorismo, mas as coisas não se conservam a vida toda iguais e para inovar e para fazer coisas diferentes é preciso conhecer o que é que está para trás e depois tomar essa atitude de forma fundamentada. Eu vou tentar o mais possível omitir aquilo que é a figura João Catarino, porque isso não tem interesse nenhum para aquilo que é a universidade, porque já passaram por aqui várias dezenas de milhares de pessoas, de alunos, que chegaram aqui caloiros, saíram daqui com os seus cursos feitos, isso é que interessa. E todos deixaram um bocadinho aqui na nossa casa, que é esta universidade. Vou referir aqui só 2 ou 3 coisas de forma muito breve, porque hoje é um bocadinho mais para suscitar o pensamento sobre o que é que está antes do dia de hoje. A primeira nota é sobre o associativismo. Houve uma década, cerca de uma década, de associativismo antes de haver associação académica. E eu desde sempre encontrei esse período muito escondido. Parece que quando apareceu a associação académica é que apareceu uma coisa grandiosa em termos de estrutura estudantil. A associação académica está a fazer o seu percurso e está a fazê-lo bem feito. Eu tenho observado, tenho tido esse privilégio de estar atento a muitas gerações de dirigentes associativos e estou orgulhoso da associação académica da minha universidade. Mas fica aqui a nota que houve uma década que precedeu essa fase e uma década muito rica. Agora não vou explicar porquê, porque senão seria amassador, ficará para outro dia. Segunda nota, para as tunas académicas. Eu disse que não ia falar sobre mim, mas isto não é propriamente sobre mim. Certamente muitas pessoas se vão identificar com isto. Eu lembro-me, sinceramente, não é para ser giro, eu lembro-me muito pouco do que aprendi nas aulas. Aliás, depois todos nós voltamos a estudar, hoje em dia, aprendizagem ao longo da vida. Terminei depois o meu mestrado aqui também já em 2017, muito recentemente. Mas eu lembro muito pouco do que aconteceu nas aulas. Aquilo que eu me lembro, como os meus colegas que aqui estão, e como vocês se vão lembrar, é daquilo que eu construí junto da Associação de Estudantes, junto da Tuna e junto de outras coisas que tais e que fiz com os meus amigos, onde eu me criei como pessoa, que é uma fase decisiva da nossa vida. E, portanto, o associativismo e a participação nos vários núcleos ou áreas da vida estudantil é aquilo que vai ficar para as vossas vidas. Isto é uma coisa que eu arrisco dizer. Nessa matéria, a questão do traje, a questão das tunas, a própria Ângela ainda me antecedeu e preparou o terreno para a minha geração
ter as coisas até facilitadas. Já havia um projeto de traje, o traje apareceu e apareceu com o Versus Tuna. Hoje em dia há 3 tunas na Universidade do Algarve, 4, não, eu ia dizer 4, eu vou tocar amanhã, o grupo vai tocar amanhã a Portimão a convite da Tuna Bebes. Há 3 tunas aqui em Faro, há outra em Portimão, e isso significa que há mais alunos envolvidos na área cultural na Universidade do Algarve. É isto que é importante dizer. A Versus Tuna teve um papel importante há 30, vão-se cumprir 32 anos, mas a IPF também teve, as associações do Politécnico também tiveram e muitas gerações de outros colegas também tiveram. E hoje é uma vantagem haver várias tunas. Deveria de haver mais núcleos autónomos. Eu estive em janeiro, a última vez que estive na Associação Académica de Coimbra foi em janeiro, vejam-se bem com esta idade. Eu estou praticamente todos os anos por lá passo, também não vos vou amassar com isso, mas tem a ver com o FAD de Coimbra. E aquilo, quem não foi lá, aquilo tem um placar com o número de núcleos que aquilo tem. O Governo da República deve ser uma coisa extremamente simples de gerir quando comparada com a Associação Académica de Coimbra. É um bom exemplo e, portanto, deve ser referido. Há núcleos para tudo e mais alguma coisa, há também muitos estudantes, há uma estrutura que se consolidou há muito tempo. E isso deve acontecer aqui. Deve haver um grupo de música popular, não deve haver só tunas, deve haver um grupo coral, já houve, um grupo de teatro, grupos de colecionismo, do que for. Na área desportiva, então, uma série de modalidades. Portanto, isso é importante para que nós, quando nos esquecermos daquilo que aprendemos nas aulas, nos lembrarmos das companhias que tivemos e das pessoas com quem convivemos. Para terminar, e esta é a parte onde eu continuo ligado de forma mais íntima à Universidade do Algarve, falar da questão da serenata, da monumental serenata de abertura da Semana Académica e também da serenata de recepção ao calor. Houve muita coisa que mudou no mundo, no país e nas nossas vidas. E no meu tempo não havia TV Cabo, não havia, enfim, não havia uma série de coisas que nos possibilitava juntarmos, jogarmos à carta, bebermos uns copos enquanto conversávamos, não naquele grande barulho de certos sítios que nós estamos hoje permanentemente. Não havia net, não havia mensagens, não havia nada disso. E, portanto, era um contexto propício para construir uma série de coisas. Dessas coisas que foram construídas, nós temos agora referências. Estava a falar das serenatas, mas, por exemplo, o cortejo académico, não é? A benção das pastas. Portanto, há coisas aqui que eu considero que não são negociáveis. Portanto, isto é central. Eu já me fui embora há muito tempo, os meus colegas também, e vocês mantiveram isto e estas são as referências. E a serenata tem um grupo que se chama Inversos. Pela palavra versos toda a gente percebe, não é? Portanto, aquilo foi pessoal que naquela altura, em 99, o pessoal que estava de saída da Versus Tuna, que criou o grupo de fados. E hoje em dia, o grupo de fados já está a comemorar 25 anos. Estamos a comemorar 25 anos este ano, também já são mais de 2 décadas, obviamente. E aquilo que interessa é o seguinte: até nós começámos a fazer as serenatas, vinha um grupo de Coimbra. Pessoas ótimas, aliás, um deles depois foi caloeiro aqui, foi fundador da Versus Tuna, o Pedro, e por aí fora. Houve um programa sobre Fado de Coimbra, na RTP1, o cantor que lá foi, que foi o Becas, era o cantor que vinha cá. Portanto, vinham ótimos músicos. E o que é que acontece? A partir do momento que surgiu o grupo, que surgiu os Inversos, nós tornámos, por assim dizer, autossuficientes, assim como se criaram as tunas e outras estruturas, nós tornámos autossuficientes. E os Inversos, eu digo isto sempre, tenho dito isto a todos os agentes associativos, não têm o exclusivo da serenata. Estou já a terminar. A ideia é que haja mais estudantes, assim como houve uma vaga que aderiu às tunas académicas, era bom que houvesse uma vaga, e nós estamos receptivos a isso, que aderisse ao Fado de Coimbra. O balde de merda está a aprender a tocar guitarra de Coimbra agora. É uma triste, é uma fraca aposta, mas é uma aposta a ter em consideração. Nós, à falta uma coisa histórica, houve uma pessoa, a Daniela,
da Real Tuna Infantina, naturalmente Daniela, uma mulher, foi cantar a nossa serenata. Nós não estamos dependentes daquilo que é a tradição coimbrã, nós temos referências e fazemos a nossa tradição. Portanto, aqui na nossa universidade houve já uma mulher a cantar a nossa serenata e ninguém tem nada a ver com isso, e foi uma coisa que resultou muito bem. Aliás, era interessante, não sei se tem alguém da Féminis, ou eventualmente outra pessoa da Real Tuna, voltar a cantar connosco, ou alguém que tivesse sofrido uma operação na Versus Tuna, que também ficasse com a voz fina, também pode vir cantar connosco, não tem problema nenhum. E, portanto, dizer que aquilo não é um exclusivo nosso, que podem dirigir-se a nós, porque nós acabamos por representar, e desculpem a falta de modéstia, e muito bem esta área do fado de Coimbra, que é uma coisa nacional, aí por todo o país, toda a gente nos considera, e isso é ótimo para nós e é ótimo para a nossa universidade. Continuem a cultivar isto, porque a malta qualquer dia vai descansar ali para o lado, para o cemitério, que é de onde eu digo que venho nestes dias, que foi de onde eu saí agora, mas vou voltar mais tarde para lá. E as novas gerações que têm continuidade a isto, da forma que acharem melhor, porque isto agora é vosso. Outra coisa, já agora uma nota pessoal, é a seguinte: quando nós saímos de determinada estrutura, devemos sair de verdade e deixar quem vem a seguir, dar-lhes toda a liberdade. Isto é um recado, que eu tenho aqui pessoas da Versus Tuna, e haverá estes exemplos para dar noutras áreas. Portanto, nós fazemos o nosso papel, saímos e a seguir entram outros, eles devem ter total liberdade. Companheiros, um grande abraço a todos e atenção ao dia 25, silêncio em toda a sede, por favor. Obrigada, Catarina. Certamente vamos voltar aqui também a fazer algumas questões relativamente a tudo o que foi levantado. Agora a apresentar a pessoa à minha esquerda, o João Ginga, que eu sinceramente o ano passado, há cerca de 2 anos, quando entro na associação académica, começo a encontrar em algumas prateleiras e gavetas o jornal, o canudo, começo a ver tudo aquilo que era redigido, os estudantes que faziam parte do processo, tínhamos um jornal da associação académica, neste caso da Universidade do Algarve, não é? E que certamente tu aqui nos falarás um bocadinho melhor de todo o processo, como é que cresceu, do teu papel e enquanto diretor da ação, como é que foi a experiência? Bem, em primeiro lugar, um muito parabéns a esta iniciativa por parte da direção da Associação Académica. Os meus colegas já referiram, e muito bem, a nossa academia, embora jovem, fomos sempre muito dinâmicos, muito. E nunca ficámos atrás de academias como a de Coimbra ou como Lisboa, que têm muitos anos de história e muitos alunos para fazerem as coisas. Eu costumo dizer que nós éramos poucos, mas bons. Só para vos dar um exemplo, e antes de falar um bocado no projeto pelo qual eu vim aqui falar, não é? Que foi o jornal académico ou um jornal universitário. A nossa academia, quando eu entrei, ou quando eu estive cá, durante os anos 90, era das poucas academias do país que tinha, desde secções académicas de desporto, secções e núcleos de fotografia, grupos de teatro, canto, tinha um grupo de canto com professores, funcionários e alunos, havia núcleos de biologia, núcleos de fotografia, núcleos de informática, havia uma série de conjuntos de pessoas que se organizavam em torno de atividades que gostavam e que dinamizavam, e todas elas de uma forma autónoma. Não havia associação académica na altura. Haviam 5 ou 6 associações de estudantes, cada uma delas também com as suas responsabilidades nas suas escolas e com os seus estudantes, e que muitas das vezes esse apoio era dado pelos próprios membros ou eram arranjado, se falta uma palavra melhor, arranjava-se tempo e recursos dentro desses grupos de pessoas que se juntavam. Okay? Um exemplo desses foi o jornal O Canudo, surgiu assim por carolice, daquilo, olha, existe um jornal em Coimbra que é a Cabra,
muito famoso e tal, sai quando o rei faz anos. E o que é que dizem de nós fazermos aqui um jornal? Nenhuma das pessoas envolvidas tinha nenhuma experiência em jornalismo, algumas delas tinham escrito algumas coisas na escola secundária, era tudo assim muito fresco, muito naif, muito feito em cima do joelho, e então lá decidimos. A primeira coisa foi decidir o nome, e foi Canudo por 3 votos, vou-vos dizer. O outro nome era Jornaralho. Era o jornal disse mesmo que vocês estão a pensar. E era mesmo isso. Portanto, acabou por ganhar por 3 votos e passou a ser o Canudo. Quisermos, desde a data da criação, ser independentes de qualquer associação que existia na altura, porque queríamos ser, digamos, o 5º poder, ou seja, as pessoas que não estavam dependentes de nenhum apoio por parte de nenhuma entidade e termos uma voz livre. E assim surgimos. O Canudo começou a crescer, fomos o jornal universitário com maior número de edições por ano, chegámos a ter uma edição mensal regular, chegámos a ter, das maiores tiragens, chegámos a ter cerca de 10.000 exemplares de tiragem, porque saímos juntamente a um jornal regional. Tínhamos uma boa equipa, fazíamos tudo em casa, caseirinhos, com os nossos computadores. Na altura não havia portáteis, não havia máquinas fotográficas, as fotografias eram tiradas e eram reveladas com um patrocínio de uma loja que havia aqui, e então era tudo assim muito arcaico. Uma coisa incrível, fomos o primeiro jornal, talvez nacional, e isto poucas pessoas sabem, a termos uma versão online. O Canudo foi o primeiro jornal em Portugal a ter uma versão online. Tudo devido ao grupo de informática, do qual o Bruno Pedro, aquele grande carola, que é um dos maiores informáticos a nível nacional, que fez posteriormente o primeiro site de leilões em Portugal, que era o Almoeda, não havia KOLX nem coisas dessas. Portanto, surgiu aqui na Universidade do Algarve, e ele foi o responsável por alojar e fazer uma página web na altura, isto em 1996, 97, só para vocês terem uma ideia, o World Wide Web surgiu em 92, nós em 97, 98 tínhamos uma página, uma subpágina na Universidade do Algarve com o jornal O Canudo online. Se vocês forem ao Google, àquela zona da história da internet, e se forem lá procurar, ainda devem lá achar pelo menos até ao número 4. Portanto, tínhamos coisas muito incríveis aqui. Posteriormente, isto associado ao jornal e associado à vida académica, mantive-me sempre um bocado afastado das hostes diretivas, ou seja, das várias direções das associações, embora eu pense que tive um papel importante na construção e na criação da própria primeira direção da associação académica. Foram tempos conturbados, mas eu acho que mais tarde vamos falar disso, também da questão de... Não era para ser bem uma associação académica, era para ser talvez uma federação académica, e tal qual como o Canudo ganhou com poucos votos, a associação académica também ganhou com poucos votos. Mas pronto, isso vamos falar mais à frente, só para reforçar a ideia que costumamos dizer somos poucos, mas bons. Não se esqueçam disso, porque vocês são menos que as outras academias, mas vão conseguir muito mais. E a prova está aí, está nesta dinâmica toda, que passados 30 anos ainda continuamos a ver aqui bem presente. Obrigada, João. Eu agora não vou seguir bem aqui portanto, o caminho que tem sido feito, e vou fazer aqui algumas questões relativamente a alguns pontos que foram levantados e que a mim me suscitaram curiosidade, e que acredito que a muitos de vocês e muitos dos estudantes também. Ouvimos a João falar sobre, e se calhar vou tentar fazer estas questões um bocadinho de trás para a frente, e acho que se calhar aqui este ponto poderá ser um dos mais antigos, que é aqui a parte da associação de estudantes, do início do traje, do início das atividades académicas e da tradição académica dentro da universidade. Como é que isto tudo surgiu?
o papel que também a Associação de Estudantes teve, o papel que os estudantes tiveram aqui em todo este processo. Conta-nos um bocadinho sobre isto. Ora, então, continuando aqui esta conversa, vou só dar aqui 2 pontos que o Xinga falou. A Associação de Estudantes do AEPF também teve um jornal, que era o Politeco Infor, e teve um programa de rádio também. Voltando agora, então, aqui, queres que eu conte o início do traje, é isso? Queres que eu te conte o que te contei há pouco? Então, eu vou contar o início. Pronto. O traje, nós tínhamos na Associação de Estudantes 2 pessoas com experiência académica, que era o André Louro e que era o Jorge, a quem nós chamávamos Jorge Alentejano. Eles já vinham de Coimbra, já tinham um ano de universidade. E então eles tinham integrado a Associação Académica de Coimbra e eram as únicas pessoas com experiência, e depois tínhamos mais 21 sem experiência. Em março foram as eleições, a nossa lista C ganhou e tínhamos a nossa Associação de Estudantes, está aqui à minha frente, cheia de lama até ao meio, uma fotocopiadora avariada e 3 semanas para pôr uma semana académica em pé. Pronto. Não era a primeira da universidade, eu sou do 3º curso da ESE. Portanto, já tinha havido umas coisas com menos expressão. Pronto, já tinha havido manifestações académicas, culturais e festivas naquilo que seria uma semana académica. Já havia um início. Portanto, depois foram surgindo as atividades e eis que surge a ideia de criar uma tuna, termos o traje académico. Portanto, tudo isso eram coisas que o André e o Jorge Alentejano nos traziam. E nós temos que ter um traje. Até, mas não vamos usar o de Coimbra. Não, vamos usar o nosso. E começou-se ali a desenhar um traje. Então, quem é que vai desenhar um traje? Lá fomos nós para a ESE. Quem é que sabe desenhar? Eu tenho esta amiga que desenha bem. E eis que aparece uma rapariga que estava a tirar o curso de educadora de infância, que é a Dulce Reis, e a Dulce sabia desenhar roupa e desenhou 2 trajes académicos. Esses trajes, para a rapariga, esses trajes foram... vou voltar agora atrás dos rapazes. Pronto, onde é que foram fazer a pesquisa? Houve logo a ideia de que o traje tinha que ter o chapéu do infante, então o André foi a Lagos com um rapaz que eu sei a ver bem como é que era o chapéu do infante e foram ao Museu do Traje. E é daí que vem aquelas calças com as polainas. E então o traje do rapaz foi consensual, é este, o das raparigas havia 2 hipóteses, ou era a saia rodada, que é a que nós temos, ou era a saia justa. Então, na nossa semana académica, há um desfile com os 2 trajes académicos e foi aí que o traje é escolhido. Ficou então a saia rodada. Os primeiros trajes que são feitos para a tuna, que atuou neste preciso lugar, onde nós aqui estamos. Então, há um rapaz da Associação de Estudantes que é conhecido por Ceia, que é o João Oliveira, que é de Ceia, e que tem um irmão a trabalhar numa fábrica de tecidos. Lá vai o Ceia, pense que seja com o Saioto, o alentejano, vão a Ceia comprar os tecidos para fazer os trajes académicos. Eu arranjei a costureira e os primeiros trajes académicos foram feitos em Almacil e foram vestidos pela tuna. Pronto, foi esta a questão. Quando nós chegámos à Associação de Estudantes, a associação, como vos disse há pouco, era uma casa com lama até ao meio, porque tinha havido uma inundação, porque aqui havia inundações e lama, e foi preciso pôr a Associação de Estudantes de pé e foi preciso pôr também a Semana Académica de pé. O que é que nós fazíamos? Nós imaginávamos como é que queríamos que as coisas fossem, colocávamos no papel, fazíamos os telefonemas, acompanhávamos os cantores, íamos buscar os grupos de fados ou autocarro nos carros que os nossos pais emprestavam, dávamos guarida a esses cantores que vinham cá, vendíamos bilhetes para os concertos, estávamos nas barraquinhas da cerveja, colávamos cartazes e os nossos amigos, assim com os ombros mais largos, faziam de seguranças nos concertos. E um colega nosso contactava com a polícia e dizia: vamos fazer um concerto para X pessoas. Então vão X agentes para proteger. Portanto, nós fazíamos tudo, incluindo o cartaz. Era também o Jorge Alentejano que desenhava o cartaz. Depois, à noite, com a funcionária da repografia,
aqui da nossa universidade, lá se ia imprimir o cartaz saía e nós íamos colá-los nos carros que os nossos pais emprestavam, porque nós quando vínhamos para a universidade não tínhamos ainda automóvel. Portanto, saía tudo nas nossas mãos e éramos 26 pessoas na primeira associação de estudantes. Mas mesmo assim conseguíamos fazer realmente muita coisa. As pastas também, lá fui eu com outra colega a Coimbra escolher as pastas, que depois vieram para cá, para podermos então colar as fitas. Não são as mesmas pastas que hoje se utilizam com o timbre da universidade, eram outras pastas. Os anéis de curso também não havia, portanto, tudo isto foi um processo que teve que se fazer. Portanto, nós éramos associação de estudantes, portanto, de toda esta estrutura, que era o Instituto Politécnico de Faro. Só depois passados mais de 10 anos, é que as instituições se vieram então a juntar e a dar este nome. Mas, quando entramos aqui, ainda temos à entrada o logo, que era um barco, que é o que eu tenho no meu anel de curso. Esse era o símbolo do Instituto Politécnico de Faro. Uma pergunta, isto em que anos? Ora, tudo isto foi por volta de 89, 90, 91, portanto, começámos aqui a primeira vez que formámos a Associação de Estudantes, foi em 88, 89. Ok. E quer dizer que depois então, e agora se calhar aqui passando para o Filipe, se calhar surge então, um bocadinho mais tarde, aquilo que é o início da secção autónoma, desportiva, e aquelas que são as suas primeiras atividades. Gostava que falasse mais um bocadinho sobre o assunto, mas além disso também, dado toda a experiência e também, como explicou, aquilo que foi acompanhando e todo o percurso que foi passando até os dias de hoje, como é que também foi acompanhando aquilo que é o desporto universitário e aquilo que é a projeção para um desporto universitário no estado em que temos hoje. Portanto, fomos desenvolvendo e fomos crescendo e atualmente acaba por a Associação Académica aqui desenvolver e ser a principal também impulsionadora do desporto. Mas podemos crescer muito mais, conseguimos chegar mais longe e de facto conseguir ver o desporto com outro olhar. Qual é o seu olhar deste desporto universitário e do percurso que tem sido feito? Ok, obrigado pela pergunta. Eu vou iniciar então por esse processo em 92. Já foi referido aqui, portanto, o associativismo aqui na universidade estava fragmentado, havia uma associação de estudantes por cada escola do ensino superior, mais a associação de estudantes da Universidade do Algarve, que era a associação de estudantes que no fundo estava afiliada na Federação Académica do Desporto Universitário, que também tinha sido criada em 1990, ou seja, e nessa realidade o desporto surgiu aqui como um elemento aglutinador, em que as associações de estudantes entendiam que o desporto devia ser comum a todos os estudantes e não haver secções de desporto em cada uma das associações, ou seja, devia ser um elemento aglutinador e integrador dos estudantes na universidade. Eu por acaso, pronto, pelo facto de ter organizado uma equipa e termos participado num campeonato nacional universitário, fiquei logo com o rótulo do homem do desporto, e então fiquei um bocadinho condicionado e depois convidaram-me, Filipe, há uma Assembleia Geral, és tu que vais. Então, mas eu vou, mas como é que é? Não sei o quê. Isto era no Porto, uma Assembleia Geral no Porto. E o Ernesto Jardim, que era o presidente da Associação de Estudantes da Universidade do Algarve, não, tu não tens o cartão jovem? Então vais ao aeroporto, vais de avião, 50% de desconto na TAP. E eu fui para o Porto de avião, um blazerzito e tal, não sei o quê, e não sabia o que é que ia, não é? No fundo ia uma Assembleia Geral a nível nacional e pronto, foi uma experiência que marcou logo de início, porque foi o contacto com colegas das academias de Lisboa, do Porto, de Coimbra, e a nossa realidade, nós não tínhamos nenhuma estrutura organizativa aqui do desporto da universidade. E foi com troca de ideias, com colegas de outras academias, que em Lisboa existia uma estrutura autónoma, que era a SADAEL, que era uma secção autónoma integrada na Associação Académica de Lisboa, e daí nós pensámos, pronto, nós no Algarve também temos uma situação parecida, e adotámos e pronto, reformulámos um regulamento interno que eles tinham,
E desde logo, essa Assembleia Geral foi em dezembro de 92, lembro-me perfeitamente, e nós em 93 praticamente ia iniciar a época desportiva e as competições entre associações académicas. E pronto, nós adotámos esse regulamento, fizemos um plano de atividades e aí foi depois determinante que o reitor aprovou esse regulamento interno, reconheceu a nossa autonomia e aprovou logo, financiou logo e atribuiu-nos um subsídio na ordem dos 50% daquilo que era o nosso orçamento, que já tínhamos feito um orçamento. E portanto, isso foi um momento determinante para que nós conseguíssemos, eu e um conjunto de estudantes, tínhamos um grupo, tínhamos tipo uma direção mesmo da secção, e que nos incentivou e que nos estimulou a desenvolvermos as atividades. E depois foi muito rápido. Nós não tínhamos, também funcionámos ali a nossa sede naquele espaço, ali ao fundo, mas no início eu morava aqui à Porta da Penha, a 100 metros do Portão da Penha, e a uma determinada altura olho para o meu quarto e tinha bolas de handball, bolas de futebol, bolas de basquete, e eu disse assim, não, isto não é possível, isto não é nenhuma arrecadação, isto é o meu quarto. Porquê? Porque nós, como vocês sabem, a realidade ainda é um bocadinho essa, utilizamos as instalações esportivas da cidade e os treinadores vinham dos treinos e iam deixar, porque eu morava no resto de chão, deixavam na varanda as bolas, Filipe, está aqui as bolas, ou seja, pronto, isto durou 2 ou 3 semanas e eu disse, não, isto não pode ser, temos que criar um espaço, temos que criar uma estrutura e depois começámos a organizar as atividades. Mas foi tudo assim muito exponencial e muito rápido, ou seja, como dizia o João Ginga, nós somos poucos mas bons, ou seja, rapidamente nós criámos equipas de futebol, tínhamos a equipa de handball, tínhamos as 2 equipas de basquete, as 2 equipas de voleibol e depois organizávamos atividades na natureza, na praia, na montanha, na serra, portanto tínhamos muitas... Também tínhamos uma semana académica desportiva, eu falei isso há pouco com a Rita, tenho isso em vídeo, porque fizemos um trabalho de curso sobre essa semana académica desportiva. Sim, o triatlo. O triatlo também foi uma iniciativa de um colega que chegou com um papel e uma caneta. Filipe, vamos fazer um triatlo. Isto, ok, falas com aquele, falas com este e resolvemos e fazemos o triatlo. E coisas simples que iniciativas de colegas que individualmente apareciam na secção e tinham sugestões e algumas ideias e nós dávamos seguimento e tentávamos, pronto, dinamizar dentro daquilo que eram as nossas possibilidades. O desporto universitário, isso foi o meu início, pronto, 92, 93, e depois em 93 sou convidado para a Federação Académica a nível nacional e, portanto, tive 6 anos na direção da Federação, cumpri 3 mandatos e depois no último mandato fui presidente de 97 a 99. E, portanto, foi quase uma década, foi mais de uma década, eu estive envolvido de 92 a 2005, portanto, foram 13 anos consecutivos ligados ao desporto universitário, a nível aqui da universidade, a nível nacional, depois na FADU, e depois a nível europeu, porque quando eu estou a terminar um mandato na Federação Nacional, na FADU, é criada uma associação europeia entre as várias federações nacionais. E pronto, participei numa Assembleia Geral, que por acaso este ano a Associação Europeia faz 25 anos, foi em 1999, em novembro, e participei nessa Assembleia Geral. Já tinha vários anos de desporto universitário, conhecia muitas pessoas a nível europeu e pronto, fui eleito para o Comitê Executivo e depois tive 6 anos também no Comitê Executivo. E portanto o desporto universitário tem uma dinâmica muito rica. Hoje temos as questões do desporto associado à saúde, temos a questão do desporto enquanto atividade dinamizadora e em termos de sociais, a importância que tem, integração dos estudantes e desenvolvimento de competências. E, portanto, o desporto acaba por ser uma área que merece realmente apoio, merece estruturas organizativas. Temos vários modelos, nós organizamos vários fóruns e vários seminários para debater, porque na nossa realidade a nível nacional temos estruturas muito diferentes e modelos de organização muito diferentes, porque o desporto acaba por ser partilhado entre as associações académicas e os serviços de ação social e, portanto, em algumas universidades tem mais preponderância os serviços de ação social do que tem as associações académicas. Noutras universidades, como há um investimento também em instalações desportivas, isso também acaba por ser um fator que influencia a própria dinâmica e a própria organização das atividades. E depois há todo um contexto cultural das regiões, das cidades. E, portanto, nós estamos no Algarve e é como vos digo, nós, na universidade, que temos escassas instalações desportivas, nós, sem termos nada, nós fazíamos muito.
utilizando as instalações desportivas municipais, utilizando a praia, utilizando a serra, utilizando as estradas, ou seja, temos muitos recursos que podemos tirar partido para atividades desportivas, seja de competição, seja de recreação, que sejam integradoras e que sejam dinâmicas que se possam criar, intercursos ou sem ser intercursos, portanto há uma série de atividades e de dinâmicas que pronto, os estudantes julgo que continuam a ter uma boa adesão às vossas atividades e o desporto é uma área que deve estar sempre presente e deve ser apoiada e deve criar essas estruturas que envolvam os estudantes na sua dinâmica. É como digo há pouco, nós tínhamos a secção e por afer a secção, por vezes ali naquela escada desciam assim alguns colegas que eu não conhecia lado nenhum, com um papelinho e uma caneta, Filipe, tenho aqui uma ideia, não sei o quê. E nós reuníamos, víamos, vamos apoiar, vamos fazer, temos aqui estas condições. Olha, podes falar com esta pessoa, falar com a outra. E é assim, é muito simples. Às vezes nós complicamos um pouco, mas é tudo questões de iniciativa e de nós realmente darmos atenção a pequenas ideias que se podem transformar depois em projetos giros. O Ginga falou no triatlo, o triatlo é um exemplo disso. Nós, o primeiro triatlo, acho que tivemos 30 participantes, no segundo já ia nos 90, depois passou aos 200, chegámos a ter quase 300 atletas a participar nesse triatlo. E depois começou a ganhar uma dinâmica já regional e nacional. Já tinham atletas que vinham de outras regiões a participar nesse triatlo, que inicialmente era só entre a Praia de Faro e o Campos de Gambelas, e depois trouxemos da Praia de Faro a terminar aqui no Jardim Manuel Bivar, em Faro, mesmo no centro da cidade. E pronto, são eventos que duraram... Claro. Depois aquilo que o João Ginga está a falar é a organização de eventos a nível nacional. Quer a nível de campeonatos a nível da praia, rugby de praia, voleibol de praia, Portimão tem excelentes condições, como vocês sabem. E os colegas que estudam em Braga, que estudam em Coimbra, que estudam em Aveiro, quando o Algarve organizava alguma coisa, queriam era vir cá para baixo. Nós fizemos, por exemplo, faz agora 30 anos, em 94... o Campeonato Nacional Universitário de Natação nas piscinas de Lolé, por exemplo. Tem fotografias disso. Em 95 fizemos o atletismo em Vila Real Santo António. Por exemplo, o pessoal de Lolé ficaram a dormir em Tavira. Mas o pessoal vinha e fazia e pronto. Essa parte do Algarve acaba por ser um atrativo a nível nacional e vocês podem explorar isso. Porque temos excelentes recursos, temos excelentes condições e temos tudo para fazer coisas interessantes. Obrigado. Sim. Não querendo aqui em momento algum de tomar um papel principal, falar também que, apesar de tudo aquilo que foi o percurso, de também este ano estarmos a acolher várias daquilo que são as competições nacionais, termos agora o desporto universitário de praia em Portimão novamente, já o ano passado o fizemos, e reconhecemos que temos feito muitos eventos nacionais cá e as pessoas acabam por vir com bastante gosto. Depois é algo que também acabamos por sentir falta, nomeadamente aqui as instalações a nível da universidade, que pouco existem, que às vezes acabam por dificultar aquilo que é a prática desportiva dos estudantes, mas acreditamos que sim, que somos nós que temos um papel principal em criar outras atividades, em criar e tentar dinamizar ao máximo, mas que também são importantes todas estas condições. E se calhar, se formos ver ao longo dos anos, pouco se criou, poucas instalações foram desenvolvidas que permitissem aqui os estudantes poder ter mais prática Não, eu acho que se formos ver, a realidade é a mesma há 30 anos. Aquele campo de jogos ali onde eu iniciei, agora até foi recuperado e está ali. Há pouco estavam ali estudantes a jogar e a praticar uma prática desportiva informal, entre amigos. Isso é uma parte que é importante promover, e quer seja neste campus, quer no campus de Gambelas. E acho que o campus de Gambelas tem um excelente potencial para se desenvolver uma zona desportiva que pode servir a comunidade académica e pode servir também a comunidade residente que vive em Gambelas e no Montenegro. E acho que a Universidade tem que pensar realmente em criar instalações desportivas. Aqui na Penha temos aqui um complexo desportivo municipal, mesmo aqui ao lado, mas sabemos que os próprios clubes da cidade de Faro têm dificuldade em encontrar horários e, por vezes, não é compatível enquadrar as atividades da academia nesses espaços.
E pronto, penso que sim, penso que... Eu na altura, em 98, ainda aqui era o reitor, o professor Adriano Pimpão, 98 não, 99. Havia uma linha de financiamento do PRODEP, que era um programa de fundos comunitários, e na altura, pronto, equacionou-se de criar um pavilhão desportivo em Gambelas, mas depois houve aqui, pronto, algumas questões ligadas também com o curso de Educação Física e Desporto, e as coisas acabaram por não evoluir. Mas sim, acho que a Academia tem que pensar mesmo nisso. Temos um clima ótimo, mas há instalações que são necessárias, ginásios, já não vou falar em piscinas, mas o nosso país, não é só a nossa universidade, o nosso país no geral, temos nós chamamos o parque desportivo já muito atrasado, a nível de instalações, e eu tive 6 anos na Associação Europeia e, portanto, conheci várias universidades a nível europeu. Ainda há 2 anos estive na Polónia e pronto, eu digo-vos que um instituto politécnico em Lodz, é no sul de Varsóvia, tinha umas piscinas como as nossas que estão no centro de treinos do Jamor, no Centro Nacional do Jamor, ou seja, piscinas olímpicas, excelentes pavilhões, excelentes campos de futebol, etc, etc. Portanto, eu penso que o nosso país, a esse nível das instalações esportivas, não só nas universidades, mas em algumas cidades, ainda estamos um pouco atrasados. Nós temos neste painel imensos assuntos que podíamos abordar e explorar mais, e até deixar aqui um bocadinho com a vontade de desenvolver cada vez mais a conversa. Ainda assim, vamos ficar aqui no desporto universitário e passar novamente àquilo que também foi o papel, tanto aqui do assunto que tinha ficado em stand-by, do início da associação, como é que aconteceu, o que é que aconteceu, como é que se formou e o testemunho. É assim, portanto, como já foi referido aqui, tivemos 10 anos de associativismo antes de enverdarmos por este caminho da associação académica. Havia talvez 1 ou 2 atividades que englobavam todas as associações, ou seja, uma delas era a Semana Académica, em que cada associação designava 1 ou 2 membros para formar a famosa COSA, a Comissão de Organização da Semana Académica, que surgiu nessa altura, e as associações, nesse caso, decidiam toda a logística, toda a dinâmica da associação, ou da Semana Académica, e tirando agora o assunto, está aqui a apresentação do cartaz. Portanto, eram elas que decidiam através dessa comissão. Caso vocês não saibam, mas houve um ano que nós tivemos 2 semanas académicas paralelas. Não sei se recordam, mas tivemos 2 semanas académicas. Ou seja, parte a COSA, houve um membro que se chateou, neste caso a Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia, na altura chateou-se e resolveu, na mesma semana, nas mesmas datas, organizar uma semana académica paralela com um cartaz paralelo. Portanto, nós tivemos, não de oferta, uma semana académica, mas 2 semanas académicas. Podíamos ir a uma ou outra. E, portanto, 2 concertos no mesmo dia, política da concorrência, eu faço mais barato, eu faço coisa. Portanto, foi fantástico. O resultado foi um buraco do caraças. Portanto, como devem imaginar, nem uma nem outra estava cheia, era uma confusão, mas onde é que é a Semana Académica? Não, a Semana Académica é no Estádio São Luís, que é lá que são os concertos, ou a Semana Académica era no País das Maravilhas, que na altura era dentro das muralhas da Cidade Velha. Portanto, para nós, enquanto Canudo, foi uma complicação, porque só tínhamos uma máquina fotográfica na altura, e os rolos eram rolos mesmo, vocês não devem ser já dessa altura, mas pronto. E nós tirávamos a fotografia e só passado no outro dia é que íamos à loja das fotografias, é que sabíamos o estado da fotografia. Tirando que nessa altura podia-se beber e fazer jornalismo, portanto uma pessoa aproveitava e ia lá, experimentava a ver se a cerveja estava fresca, a ver se as barraquinhas tinham boas bebidas, isso tudo. E quando íamos tirar as fotografias, às vezes não saíam exatamente o que nós víamos. Ou seja, nós tínhamos uma vista sobre o palco diferente da que saía nas fotografias. Portanto, essa questão das 2 semanas académicas piorou, porque a distância entre as duas era grande e foi uma grande confusão, para vocês terem uma ideia.
As únicas duas secções que eu me recordo que eram autónomas ou que eram fora dessas duas era a do Filipe, que era a secção académica de desporto, a SADUAL, e havia outra que foi criada depois, através do jornal O Canudo, que foi a secção académica de informação da Universidade do Algarve, a SAIUAL. Ao contrário do Filipe, que tinha sede, nós não tínhamos sede. Reuníamos num sítio, caso vocês não saibam, mas nós tivemos uma república em Faro. Como há em Coimbra, uma república, em que havia pessoas que eram repúblicos. Portanto, estavam lá, não era digamos, não era uma residência estudantil, mas era uma república que era gerida pelos próprios alunos, que era na zona dos bares, portanto, lá embaixo ao pé da Rua do Crime. Portanto, que dava mesmo jeito, a malta estava a fazer o jornal lá em cima e contava que a garganta seca era só descer as escadas, as notícias saíam fantásticas, saíam uma coisa mesmo fixe. Na altura, essa secção, além do jornal O Canudo, tentou criar um projeto de rádio, na altura chamava-se A Hora do Peru, que era projeto experimental de rádio universitária, em que fazíamos 1 hora por semana na Super FM. Foi a precursora da Rua FM, hoje em dia uma rádio universitária. Foi graças ao esforço também de muitas pessoas que foi criada. E fomos também responsáveis por criar o primeiro CD interativo da Universidade do Algarve. Na altura que ainda se vendiam CDs, que se punham no drive de CDs e que se viam coisas no computador que não havia na internet. Nomeadamente, toda a oferta da universidade, a história do desporto da universidade, a história do traje. Eu acho que ainda tem para lá uns quantos em casa. Também editámos um livro que deve estar para lá, algures, nas coisas da Associação Académica, que é o Afonso e o Afonso, que é um livro de banda desenhada, feito pelo nosso colega Sérgio Sousa, que tinha uma piada imensa e que andava sempre por aqui, era do curso de design, e que apanhava aí as peculiaridades da nossa vida académica. Devem ver lá histórias do Saiote, dar aqui a missa com os caloiros e por aí fora. Portanto, era tudo muito engraçado, era tudo feito um bocado por carolice, porque não tínhamos o financiamento, né, as instalações, né, a estrutura que felizmente vocês têm hoje em dia. Portanto, há uma série de episódios divertidíssimos dessa altura. Portanto, isto é um mar de histórias. Como disse o Catarino, eu também me recordo um pouco das aulas, sobretudo as das sextas-feiras, de manhã, portanto, passam-me vagamente na memória, mas o que ficava era isto, porque nós na altura não tínhamos internet, não tínhamos telefone, não tínhamos telemóvel, e a única hipótese era, quinta-feira à noite, era sairmos para os bares para conhecer pessoas, para falar com pessoas, para, sei lá. E estes grupos também surgiram porque havia essa necessidade, não é? Portanto, a malta tinha 20 anos, estava cheia de hormonas e não havia Facebooks, não havia WhatsApp, não havia essas coisas. Tínhamos que ir para o seu café às quintas-feiras, fazer o arranque da noite, ouvir de vez em quando a Tuna que ia para lá ensaiar, às vezes, tocar outras vezes, arranhar outras vezes, não é? Portanto, havia também lá uns bons projetos, coisa. Mas isso, para falar disso, é melhor o Catarino do que eu, não é? E era toda uma dinâmica assim. Agora, falando da Associação Académica, as várias associações chegaram a um ponto que decidiram que isto tinha que parar, ou seja, principalmente porque a única que estava legal era a Associação de Estudantes da Universidade do Algarve. Era ela que recebia o financiamento direto do IPDJ e era ela que, por simpatia, dava parte às outras associações, mas não era obrigada a tal. Portanto, isto era uma questão monetária. Foi feito esforços, fizeram-se várias reuniões e partiram-se de 2 modelos. O modelo que é o que ainda há hoje em dia na Faculdade do Porto, que há uma federação académica. Portanto, a ideia era partir para uma federação em que se mantinham as várias associações e cada um elegia membros para um conceito federativo, e a outra questão era a associação académica tal qual como existe hoje. Foi feito um referendo aos estudantes, votaram, ganhou a associação académica, foi feita a campanha, ou na altura feita a campanha por um lado e por outro, e posteriormente foi todo um trabalho burocrático. Nós tivemos que aprovar os estatutos da associação académica, um por um. As Assembleias Gerais de Alunos, na altura chamadas AGAs, não eram as magnas, nessa altura foram feitas no pavilhão do Farense.
porque não havia espaço para pôr os alunos todos para votarem, porque foi votado 1 a 1. Levámos 2 a 3 dias, até às tantas da manhã, a votar estatutos. Foi mesmo uma maratona. E a seguir foi a apresentação das listas e foi a eleição da primeira direção, neste caso com o presidente Augusto Costa e mais pessoas. Eu tive o prazer de partilhar casa com o tesoureiro na altura, que era o Hugo Torres, e que, ele também pertencia à Real Tuna Infantina, e foram pessoas que dedicaram muito da vida deles e que fizeram muito em prol da academia. Isto tudo foi um processo difícil, mas felizmente chegou a bom porto. Eu, no segundo ano, pensei que a Associação Académica ia estourar, muito sinceramente, que íamos reverter novamente para a Federação. Mas felizmente manteve-se, as coisas têm fluído e cada vez é com orgulho que vejo a minha academia bem entregue a vocês todos, porque realmente é de louvar, ok? Obrigada, João. Nada. Agora vou passar a palavra. O Catarino vai falar agora da Tuna. Não, por acaso não vou por aí. Ia perguntar, falámos desde o início que antes da Associação Académica existiram 10 anos de associativismo e todos nós falámos um bocadinho sobre aquilo que foram os momentos marcantes ou alguns dos momentos marcantes também na nossa passagem pela Universidade do Algarve, e eu gostava de questionar um dos momentos mais marcantes antes de chegarmos à Associação Académica, neste período de associativismo que de facto teve um papel fundamental também naquilo que é o seguimento e a chegada aos dias de hoje, ou mesmo até à Associação Académica. É uma pergunta um bocadinho mais desafiante. Bem, essa pergunta é muito difícil, porque em tantos anos, em tantas décadas, houve imensos momentos marcantes para esta instituição, não é? Estamos a falar aqui mais do setor estudantil. Eu talvez respondesse da seguinte forma. Quando nós entramos, não sei se quando tu entraste já havia atrás, ainda não? Já havia, pronto. Eu entrei no 22. Pronto, eu e a Ângela, de certeza, o Filipe, não sei, já havia atrás quando tu entraste? Já. 22. A Tuna começou a trajar. Pronto. O essencial é o seguinte, momentos marcantes. Eu e a Ângela não havia atrás. Obviamente foi um momento marcante quando passou a haver atrás, não é? Isso não há dúvida nenhuma. Não havia tunas académicas. Qualquer dos momentos de fundação das 4 tunas académicas foram momentos marcantes, não é? Houve uma que foi primeiro, depois sucederam-se outras e todos estes momentos são marcantes. O debate sobre o associativismo, federação ou associação académica, todo esse período é um momento marcante e hoje, não é? Vivemos com a solução que temos. Já agora abrir aqui um parênteses para dizer que ainda hoje sou claramente federalista. A associação académica cumpre o seu papel bem da forma que deve cumprir. Devo dizer, aliás, eu não tenho interesse nenhum na matéria, que nestes últimos anos tenho assistido à melhoria da qualidade das pessoas que têm estado na associação académica, e digo isto de forma descontraída. Houve até uma direção com a qual o próprio grupo de fatos se incompatibilizou por razões que não interessa agora aqui chamar, mas naturalmente vocês podem fazer uma pequena ideia com este peso que eu e outros colegas tínhamos. Portanto, boa coisa não foi. Mas tudo isto foram momentos marcantes. A questão, ainda há bocado o Filipe dizia que não havendo nada passámos diversos estádios de evolução e passou a haver desporto nacional e desporto internacional, não é? Há bocado também falámos da inovação que teve presente na história do Canudo, portanto é muito difícil escolher um momento. As gambelas, na nossa época, aquilo era um penhal, aquilo quando chovia era um problema, não havia aulas. Os transportes, havia boa gente,
que ia a pé e vinha a pé das Gambelas para Faro, porque o autocarro era àquela hora e, portanto, se ela acabasse mais tarde, ou vinham a pé ou vinham de Belém com alguém, mas não havia carros como há hoje e por aí fora. Portanto, momentos marcantes há muitos e eu enumerei apenas alguns deles. Isto são para mim, mas certamente que haverá outros que eu já não conheço e não assisti, porque não estou cá todos os dias, seria impossível estar. Queria deixar 2 notas soltas para terminar. A primeira nota solta, e como eu, ainda há bocado está aqui esta malta a fazer barulho, me compromete sempre, a pessoa, há muita gente que me identifica com as tunas, o que é absolutamente normal, apesar de ter sido também dirigente associativo. Eu gostaria de clarificar aqui o seguinte: uma tuna, isto não sou eu que digo, é o que é. É uma coisa naturalmente descontraída, diria mesmo abandalhada, e que com poucas intenções de sequer tocar ou cantar bem. E eu gostaria de recordar isso a este setor, que é o setor das tunas, porque hoje em dia vejo concursos em que a melhor tuna vai ganhar. Epá, isso lembra-me, ainda no fim de semana passado tivemos um jogo de futebol em que o importante era ganhar. E numa tuna não há nada mais irrelevante do que ganhar ou perder. E as pessoas que eu conheço, que querem ser músicos e querem ser reconhecidos na área musical, têm um bom remédio, é dedicarem-se a projetos efetivamente musicais. As tunas têm que, na minha opinião pessoal, só me veicula a mim, têm que descontrair mais um bocadinho, não precisam de beber copos até ao último grau, não precisam de ser masculinas, nem femininas, nem mistas. Aliás, deve estar para aparecer aí a primeira tuna, como é que se chama aquela coisa do não binária, não é? E, portanto, descontraiam relativamente a isso, porque uma tuna é, de facto, uma coisa muito abandalhada. A propósito do futuro, dizer o seguinte: vimos agora que ainda não há nenhuma tuna não binária, não contem comigo para ela, mas se calhar o futuro está aí. Também não há nenhum Orfeão, é porque quando eu cheguei não havia nada, entre aspas, e agora para vocês também não fica com a ideia que já está tudo criado. Portanto, tuna não binária não existe, não contem comigo, não existe nenhum Orfeão académico. A questão dos antigos alunos não está bem resolvida, de certeza, se calhar há para aí qualquer coisa, mas é miserável, não é? Portanto, isto são pontos de partida para coisas que não existem e que parece que está tudo criado, mas não está. Dizer ainda outra coisa, e estas são as minhas últimas palavras neste serão. Malta, quando nós vamos à semana académica, a música é naturalmente uma zurraria para a nossa geração. Portanto, naturalmente implica aceitar a música que está... Às vezes juntamos uma malta, vamos à noite de pimba, porque aquilo entra a 100, sai a 200, bebemos uns shots e ficamos porreiros. O resto é intragável, mas isso vai ser assim quando vocês tiverem a nossa idade e está tudo bem. Agora, há uma coisa que ainda não vi resolvida e que é absolutamente básica, é arranjar uma barraquinha ou um ponto para os velhos se encontrarem. Porque nós, os 4, se formos algum dia à semana académica, andamos ali perdidos no meio do Maralhau e não sabemos para onde é que havemos de ir. E um dos grandes interesses daquilo não é estar... Eu, por acaso, nós até temos aqui alguma ligação. E até conhecemos uma cara ou outra, ou o sobrinho, ou a prima, que encontramos bêbada desgraçada pela primeira vez, mas a questão não é essa. A questão é, aquilo que nós procuramos mais é encontrar colegas do nosso tempo. E, portanto, arranjem uma barraquinha que seja dos antigos alunos, ao cemitério. Eu gosto do cemitério. Epá, tenho esta coisa do cemitério, todos vamos lá parar, não há hipótese. A barraquinha do cemitério, depois com uma data de shots para a morte. Epá, e porreiro, e a malta encontra-se lá. Queria isso, faz favor, que é para orientar a velhada toda para o mesmo sítio. Muito obrigado pela iniciativa. Depois também é mais fácil para o INEM. Ai. Fica o desafio. Fica o desafio, ainda estamos a tempo. Porque nós continuamos a ir à semana académica. É só por causa disso. Ângela, queres lançar um desafio também para o associativismo nos dias de hoje? O Catarino já falou aqui no essencial e também
Quando nós chegamos ali, que somos antigos alunos, portanto, temos que fazer 1001 prova para ter um desconto de 1 euro ou 2 nos bilhetes. Portanto, não se esqueçam daqueles que querem ir à tal barraquinha que ainda não está criada. Portanto, haver o estatuto de antigo aluno, porque acho que existe em todas as academias e nesta não pode ser exceção. Obrigada. Filipe, um desafio final para todos os estudantes que estão aqui presentes e todos os estudantes que também vão ver depois esta tertúlia. Não, acima de tudo, que sejam ativos, que participem na vida académica. Hoje em dia fala-se muito nas competências transversais, ou seja, também designadas soft skills. E, portanto, vocês na universidade têm a oportunidade de desempenhar muitas funções, de colaborar como voluntários, de assumirem cargos dirigentes, serem responsáveis de uma secção, participarem nas várias atividades da cultura ou desporto. E, portanto, aproveitem a vossa estadia, por assim dizer, entre aspas, a vossa vida académica de forma intensa. Eu no meu tempo, agora fala-se na carreira dual, que é conciliar a atividade desportiva com a carreira académica, né? Conciliar o desporto com... Mas eu ainda há pouco estive a refletir um pouco, eu passei para a carreira trial, ou seja, eu tinha atividade desportiva federada que roubava-me, entre aspas, mas tinha que destinar 4 horas por dia para a minha prática desportiva federada. Era responsável da secção de desporto, onde tínhamos 6 equipas a competir a nível nacional. Depois, fiz parte da direção da Federação Académica a nível nacional. E quando tinha algum tempo, tentava estudar, e portanto era muito difícil, por isso é que eu tive 5 matrículas em Engenharia Elétrica e Eletrónica, e decidi realmente, não, eu estou no curso errado, vou mudar ali para outra escola, ali do outro lado aqui da Praceta, do campus da... E, portanto, acabei por depois fazer a educação física e desporto, porque encontrei aqui na universidade e no associativismo a área que me sentia mais confortável e com mais motivação e no futuro via-me a trabalhar na área do desporto. E, portanto, daí, vocês estão num curso, se calhar não é... Alguns de vocês podem duvidar, mas hoje vocês, passado 2, 3 anos, podem mudar para outro curso e fazer... Eu tive aqui, como estudante, 9 matrículas. Hoje continuo a ser estudante da universidade, estou no doutoramento em turismo. Ainda há pouco falei à Rita, ela não sabia. Sou dirigente da Associação de Atletismo do Algarve e tenho carreira trial na mesma. Continuo com a carreira trial, por isso, força, vivam com intensidade esses momentos aqui na academia e obrigado pela iniciativa mais uma vez. Quase a terminar e sabe sempre um pouco. Queria fazer a mesma pergunta ao João. Portanto, um desafio para os estudantes hoje e também para aquilo que poderia ser um regresso do Canudo. O que é que nos podes dizer? Pronto, isso o regresso do Canudo, se precisarem da minha ajuda, acho que ainda tenho uma máquina fotográfica lá em casa. Não tenho rolos, mas posso emprestar. Portanto, mas agora a falar a sério, eu gostava de deixar um desafio que já deixei várias vezes durante o meu percurso universitário e que tive aqui nesta academia e que penso que nenhuma comissão de organização da Semana Académica teve a coragem de o assumir. A Semana Académica não é um festival comercial de concertos. A Semana Académica é o ponto alto, ou um dos pontos altos da nossa academia. A nossa academia tem 2 pontos altos. O primeiro é a recepção dos novos alunos e a integração dos mesmos no nosso chamado espírito académico. O que é isso do espírito académico? É aquilo de passar valores e funções e mentalidade que a academia cria. Ou seja, é a mentalidade coletiva de uma academia. E esses valores são transmitidos nessa ocasião, na integração dos novos que chegam através de uma semana de recepção ao caloiro, em que se fazem as praxes, em que se fazem festas, em que se vai aos jantares de curso, em que se
em que se faz o apadrinhamento, onde se fazem essas atividades todas. O segundo momento alto, e no qual agora a Rita vai apresentar o cartaz, é a despedida dos alunos que saem da academia. Pode ser uma despedida física, porque eles vão para o outro lado, ou pode ser só uma despedida moral ou emocional. E essa despedida é marcada num ambiente de festa, porque terminam os cursos deles, talvez também um misto de festa e de tristeza, porque vão ter que enfrentar a dureza da vida profissional. E nessa semana também é quando os caloiros dão o passo definitivo a se tornarem membros da academia e, posteriormente, eles próprios, no ano a seguir, passarem esses mesmos valores e esse mesmo espírito académico. Portanto, o meu desafio, e com isto termino para não me alongar mais, é que quem organiza a semana académica o faça a pensar nos estudantes e para os estudantes. Não para a cidade, não para os visitantes, não porque o grupo A ou B ou C está na moda e vai trazer muita gente. Cada vez mais, isto parece um bocado velho, mas pronto, eu também já sou velho, é pensar numa festa dos estudantes para os estudantes. Ou seja, onde os últimos, ou aqueles que vão sair, têm a oportunidade de viver a sua última semana académica ou viver a sua despedida, de estarem acompanhados por quem cá ficam e, ao mesmo tempo, quem iniciou o seu percurso académico, fazer a sua passagem com o traçado da capa na monumental serenata académica. Agora, voltando ao assunto da barraquinha, acho muito bem, porque deveria haver, não digo só o barraquinho, mas deveria haver um dia, como havia antigamente, com uma musiquinha mais calma, porque também vê as famílias, a benção das pastas, um dia em que não tenhamos de estar lá a ouvir grupos que ninguém conhece. Na minha geração, eu se não for agora ao Google a seguir a apresentação dos artistas, eu não conheço ninguém. E olha que eu pus música durante muitos anos. Trabalhei na rádio e fiz 30 por uma linha. Portanto, acredito que não conheça metade daquela malta. Pensem também nas pessoas que já fizeram parte desta academia e que sentem, muitas vezes, que a semana académica pode ser, ou deve ser, também um ponto de reunião para eles. Porque há muita malta que combina virem ao Algarve para fazerem jantares, para fazerem reencontros de antigos estudantes, de antigos cursos, de antigas turmas. Portanto, pensem que criar um espaço mais abrangente e mais pensado internamente para vocês enquanto estudantes e não para a cidade, e não para os jovens, e não para o secundário. Digo isto porque da última vez que estive numa semana académica, encontrei, quando eu dava aulas no secundário, encontrei lá 99% dos meus alunos na semana académica. E dos colegas aqui da universidade encontrei muito poucos. É só isso, mais nada. Muito obrigada. Vou só deixar 2 notas finais. A primeira, e tocando em alguns dos pontos que foram aqui falados, acho que verdadeiramente, se apesar de somos 10 mil, mas se formos 10 mil com dinâmica, com participação, unidos, essencialmente, conseguimos chegar muito mais longe. E às vezes até temos uma visão de comparar e de achar que estamos longe dos outros centros principais, mas a verdade é que, e cada vez eu sinto mais isso, não há nenhuma semana académica como a nossa, não há nenhuma semana académica que tenha tão vincada a participação das barraquinhas de curso, toda esta tradição, toda esta envolvência. Não há nenhuma universidade onde tenhamos a cultura de nos reunir aqui neste anfiteatro aberto e todas as semanas haver este ambiente que de facto suscita um sentimento de pertença também à instituição, que de facto nos integra e que quando os estudantes do primeiro ano chegam, que lhes permite também conhecer todos os estudantes, os mais velhos, todos os estudantes colegas de curso, dos outros cursos, e eu acho que
cada vez mais temos crescido, cada vez mais conseguimos trabalhar para crescer enquanto instituição, enquanto universidade, e o nosso papel enquanto estudantes é fundamental. Se não houvesse estudantes, não havia universidade, e nós temos de ter plena consciência disso. E também saber que se conversarmos, se tivermos capacidade de trabalhar todos no mesmo sentido, conseguimos chegar muito mais longe. A segunda nota, para também não alongar, acho essencialmente é um profundo agradecimento às pessoas que estiveram aqui hoje. Deixa-me bastante contente pessoalmente conversar com alguns deles, ouvir aquilo que foi o percurso, coisas que de facto não sabia, a questão, por exemplo, das 2 semanas académicas, a questão do traço, que algumas coisas também não tinha conhecimento, a questão de como crescemos enquanto desporto na Universidade do Algarve, e eu acho que de facto é importante que possamos conviver com todas estas gerações, que possamos ter conhecimento para poder trabalhar naquilo que é o nosso futuro, para poder trabalhar naquilo que é o nosso presente, e acima de tudo, muito obrigada a vocês e a todos os estudantes que também estão aqui presentes, nomeadamente a Versus Tuna. Acho que a Féminis, eu acho que não está ninguém ainda da RTI, está? Não? Eu cheguei ainda não. Entrar para a Féminis Ferventes. Ainda não. E da Tuna Bebes? Acho que o Diogo já não tem. E todos os estudantes dirigentes que acabam por ter um papel fundamental para conseguirmos proporcionar estes momentos a todos os estudantes. Portanto, e aos ex-presidentes que também aqui estão, obrigada, e obrigada a todos. Sim. Eu peço desculpa, eu sou muito chato nessas coisas. Eu queria só fazer uma pergunta ali às Féminis, se por acaso alteraram os vossos estatutos, ou não. Os estatutos ainda se mantêm os mesmos, desde o tempo da criação, ou não? Não é preciso. A minha proposta foi negada para entrar na vossa tuna, na altura. Foi negada, e o meu colega também, pronto, porque é assim, eu gosto, pronto, do sexo oposto, gostava de ir para uma tuna e gostava de estar bem acompanhado com vocês, que são todas muito bonitas. E os vossos estatutos diz que não, a mista tem concorrência, eu sou feio, não gosto de ter concorrência. E então, nos vossos estatutos está que só é necessário ser estudante da Universidade do Algarve, não é preciso ser mulher para pertencer à vossa tuna. E nós descobrimos essa lacuna quando estávamos a fazer o CD interativo da Universidade do Algarve e que estávamos a transcrever os estatutos, porque não havia, nessa altura, máquinas para digitalizar e tínhamos que passar tudo à mão. Portanto, tínhamos que ir para o computador e escrever novamente aquilo que estava numa fotocópia. E quando começamos a ler os estatutos, vimos que vocês só dizem, nos vossos estatutos, tem que ser aluno da Universidade do Algarve, não frisam a palavra feminino. Portanto, vocês são a primeira tuna não binária da Universidade do Algarve. Eu também tenho uma nota final, que é o seguinte: o meu telemóvel é um Nokia 3310 e, por isso, para beber cerveja, preciso que me facilitem o processo. Muito obrigado. E eu tenho aqui mais uma achega para a barraquinha dos antigos alunos. Era uma ótima oportunidade para fazer uma base de dados com os antigos alunos, quisessem depois juntar-se no evento. Era um portátil com inscrições, a malta chegava lá e inscrevia-se nessa comunidade. Portanto, estamos à espera da barraquinha, não estamos? Estamos. Pronto. Já tem. Mas cemitério não, o Parque Jurássico. Podemos depois levar a votações o nome da barraquinha. Obrigada a todos. E depois, brevemente, já nem sei bem que horas são, mas daqui a bocadinho já iniciamos também o Arraial e iniciamos hoje depois também com a Real Tuna Infantina, depois a Féminis Ferventes e depois a Versus Tuna e depois no final da noite com o anúncio do cartaz da Semana Académica. Portanto, para quem ainda entretanto não jantou, tem ainda uns minutinhos para o fazer. Obrigada mais uma vez e o resto de uma boa noite.